chegue até você que nos ouve. Um abraço especial ao meu amigo Jorge Cajuru. Vamos ao debate de um tema tão importante para a realidade nacional. Vamos lá. Conosco, o senador da República por Goiás, Jorge Cajuru. Seja muito bem-vindo, Cajuru. Bom dia. Um bom dia especial a todos os goianos, meus únicos patrões, ao Estado todo, a quem devo gratidão eterna, porque sei que a TBC chega a todo o Estado de Goiás, ao contrário de outras emissoras de televisão, que no interior só tem testemunhas, não tem telespectadores, já que o interior de São Paulo, já que o interior de Goiás possui parabólicas e a maior audiência vem das emissoras de São Paulo. Eu fico feliz, o Martiniano, meu irmão, como se fosse de sangue, Martiniano Cavalcante sabe disso, isso é antigo, porque a imprensa goiana não me dá espaço. E eu decidi tomar a decisão que eu aqui curtamente falo. Eu procuro não atender ninguém da imprensa de Goiás, alguns apenas. A imprensa de Goiás não faz nenhuma falta para mim. Eu sou considerado, para quem aí não sabe, pela pesquisa FSB do Congresso, o primeiro senador, o mais influente do Brasil. Isso nunca aconteceu na história de Goiás, nem na época de Henrique Santilo, um senador ser considerado o mais influente do Brasil. Quando não sou o primeiro, sou o segundo. Na pior das hipóteses, sou o terceiro. Fica ali aquela briga com o Flávio Bolsonaro, que cá entre nós é piada, o Flávio Bolsonaro ter mais influência do que eu. Acontece que a parte negativa dele nas redes sociais também é computada nessa pesquisa que existe. Portanto, para concluir, falar com vocês é lembrar os meus tempos da TV Brasil Central, em respeito a vocês que eu estou atendendo, porque prefiro não dar entrevista à imprensa goiana. Fui eleito sem ela nem citar que eu era candidato. Fui eleito vereador, o mais votado da história. Fui eleito deputado federal com 108 mil votos, o quarto mais votado. Só não deu certo por causa da legenda do PRP. E fui eleito senador com quase 1.600.000 votos. Teria chegado a 2 milhões se não tivessem feito comigo aquela fake news suja de evangélicos que vendem a palavra de Deus, como Vanderlan Cardoso, Luiz do Carmo, fizeram isso comigo e colocaram uma gravação onde eu dizia que Deus era canalha e que eu era ateu. Uma coisa absurda, né? Então, muito obrigado, desculpe ter sido longo aqui na abertura, mas eu precisava, com vocês todos, dar essa satisfação à população goiana que não sabia desses detalhes que eu acabo de colocar aqui. Cajuru, só lembrando que eu acho que é parte da imprensa, porque a gente tem aberto um espaço aqui, porque você merece como senador da República, e a gente faz questão de ouvi-lo, especialmente a respeito dessa possibilidade de impeachment do ministro do STF. Cajuru, fala um pouco sobre isso, já são milhões de assinaturas. Neste momento, o Vitor pode até confirmar aqui para mim, passamos de 2,5 milhões neste momento. Como vamos entregar, informo em primeira mão para vocês da TBC, o pedido de impeachment na terça-feira, com todo o abaixo-assinado do Brasil inteiro, a previsão é de passarmos de 3 milhões, um recorde absoluto, e o primeiro pedido de impeachment acompanhado do que pensa a sociedade brasileira. Portanto, goianos e goianas continuem assinando esse nosso abaixo-assinado, com ideia do meu amigo Caio Coppola. Eu nem conhecia o Caio Coppola pessoalmente, né? Tínhamos até opiniões divergentes, ele na CNN e eu na tribuna do Senado, mas adorei a ideia dele, e ele comprou essa minha briga, onde eu estou sozinho, porque o pedido foi feito exclusivamente por mim, os demais senadores ainda não concordaram, mas já estão mudando de ideia,
em função do quê? Do apoio popular. As pessoas estão pressionando os senadores, porque quem decide é o Senado. São 81 senadores que votam o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, e eles estão sendo pressionados pelos seus eleitores de cada estado. Além disso, o Martiniano sabe o que é a boa luta, é também você conversar, dialogar. Você não pode virar a cara para os outros colegas do Senado e achar que eles vão votar só porque o Cajuru pediu o impeachment e o Cajuru vai ficar com a honra, né, com a história de que conseguiu pela primeira vez o impeachment no Brasil. Não, é plural, não é singular. E eu tenho conversado com todos eles. Agora mesmo falei com o senador Álvaro Dias. Ele, Cajuru, onde você quer que eu assine? Eu apoio integralmente. Porque eu tenho dito a eles o quê? Se a gente conseguir esse impeachment desse nefasto ministro, arrogante ministro Alexandre de Moraes, nós vamos ser mais respeitados pelo Supremo Tribunal Federal. Eles vão nos temer. Eu prefiro até a palavra respeito, porque eles não têm respeito por parlamentar. Começou aí com prisão. E que fique claro aqui, hein? O meu pedido de impeachment, um dos redatores do pedido, o Martiniano conhece muito bem, que é o doutor Rogério, ele colocou lá que a gente não discute a prisão do deputado Daniel Silveira. O ministro errou, porque ele descumpriu o artigo 53 da Constituição, que dá à liberdade de expressão o direito inviolável para um deputado falar o que ele pensa, que foi o que o Daniel fez contra o Alexandre de Moraes e eu contra o Gilmar Mendes. Agora, o pedido de impeachment não o defende, porque ele, para mim, cometeu erros primários, né? Também mostrou a sua arrogância, o deputado. Agora, estar preso ele não merecia. Então, nós entramos em outros motivos, que são vários, né? Que tornaram bem embasado o pedido de impeachment. Tanto que há outros pedidos lá, de outros senadores. Mas o Caio Coppola, o Augusto Nunes da Jovem Pan e vários outros jornalistas do Brasil decidiram que o meu pedido está melhor embasado. Por isso resolveram abraçar o meu pedido de impeachment e nós vamos esperar, vamos lutar, não vai ser fácil. Em primeira mão também digo a vocês que o Alexandre de Moraes não é querido nem dentro do Supremo. Há colegas morrendo de rir e querendo que ele sofra o impeachment, essa é a realidade. Ele não tem nem o carinho do Gilmar Mendes, que possui um comando ali dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, é isso. É luta 24 horas por dia, a partir de agora. É conversar com cada senador e tentar chegar à maioria dos votos para esse fato histórico no Congresso Nacional, onde tantos pedidos estão engavetados e até hoje nenhum deles foi para o plenário. Senador Jorge Cajuru. Primeiramente, quero te cumprimentar por esse ato, por você estar à frente desse processo, porque eu julgo de fundamental importância à democracia desta nação. Hoje a gente sofre sob o autoritarismo dos ministros do STF, não é só o Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e outros, e esse seu ato, que ainda está em andamento, para mim o fato mais importante, tirando, é claro, a questão da Covid, é o fato mais importante que acontece no Brasil nesse período. A pergunta que eu lhe faço, senador, é sobre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pois ele é a peça mais importante desse processo. É ele que vai dar andamento ou ele que vai engavetar? Então, lhe pergunto, como está a cabeça do presidente do Senado em relação ao seu pedido de impeachment do Alexandre de Moraes? E como fazer
que ele mude de ideia caso ele não concorde com o procedimento, senador? Bom, a sua pergunta ela é muito oportuna e me faz apresentar aqui na TBC duas divisões. Vamos lá. A primeira, ele mostrou educadamente que aceita receber a mim, ao Coppola Augusto, na próxima terça-feira, aceita conversar com a gente, porque vamos mostrar a ele o peso desse pedido, o embasamento desse pedido. Então, só aí, para mim, já é uma parte positiva, pois o ex-presidente, o Davi, não aceitava nem conversar. E ele dizia na sua cara, Cajuru, esquece, está engavetado, pronto, acabou. E eu também dizia na cara dele, claro, o senhor está cheio de rabo preso, né? O Supremo Tribunal arquivou os processos de investigação de corrupção do senhor no Amapá. Ô Cajuru, me respeita. Não, mas eu sei o motivo é esse. Tudo bem, presidente. E quando eu perguntava para ele, isso era fora do ar. No ar, quando eu perguntava para ele, durante a sessão, o andamento do pedido meu do Gilmar Mendes, na época não era o Alexandre, eu tinha feito o pedido do Gilmar Mendes, ele respondia para mim, oportunamente, senador, isso será discutido oportunamente. Na terceira vez eu perdi a paciência e falei, presidente, o senhor está usando a palavra errada. O senhor quer dizer oportunisticamente. Então, com o Davi não tinha diálogo. Já com o Rodrigo Pacheco, há. A segunda parte, a pressão que ele está recebendo de colegas do Senado, 26 são investigados pelo Supremo Tribunal Federal dos 81 senadores, claro que eu não. Então, esses 26 estão em cima do Pacheco, para ele não aceitar o meu pedido, para ele engavetar e esquecer o assunto, ignorar o assunto. Só que ele agora começa a sentir, por parte do governo Bolsonaro, e aí está a surpresa, uma aceitação. O governo Bolsonaro demonstra, os filhos, os ministros, os mais chegados, demonstram que o presidente está satisfeito com esse pedido e com essa possibilidade. O ruim disso, você vai entender, vocês todos, qual? Impeachmentado o Alexandre de Moraes, quem terá o direito de escolher um novo ministro? O presidente Bolsonaro. E o que ele escolheu para o lugar do decano Celso Mello, Cássio Nunes, é deplorável. Né? É o que há de pior. Então, nós temos esse risco. Qual? Sai o Alexandre de Moraes e entra alguém igual, porque pior do que ele, para mim, não tem. Esse é o lado ruim na minha cabeça. Agora, o Rodrigo Pacheco, ele vai preferir ouvir quem? O olhar positivo de concordância do Palácio ou os colegas que ele tem, que ele sabe que são investigados e que, por essa razão, não querem o pedido de impeachment. Essa é a dúvida. É isso que nós vamos, na semana que vem, e querendo, eu volto aqui a conversar com vocês com o maior prazer, e em primeira mão passarei a vocês como vai estar o clima, né? Como vai estar o freezer na semana que vem, depois que entregarmos oficialmente o pedido de impeachment, e ele vai ter que imediatamente encaminhá-lo à advocacia do Senado Federal, e aqui antecipo para vocês, não em primeira mão, porque na Jovem Pan eu já falei também sobre isso, mas para Goiás, em primeira mão. A advocacia do Senado Federal já deu a sua posição. Ela concorda com o pedido de impeachment e ela considera o meu pedido o mais embasado. Portanto, ele vai ouvir isso, o Rodrigo Pacheco. Ele vai, então, dizer à mesa diretora, gente, aqui tem um pedido de impeachment e a advocacia do Senado Federal concorda plenamente e aprovou. Como vamos fazer? Então, ele pode, ele sozinho, tomar a decisão, ficar bem com toda a população brasileira, fazer um golaço no começo do mandato dele, ou estrategicamente, eu estou falando todos os lados aqui, o que ele pode fazer, vocês que são qualificados
e que conhecem bem política. Ele pode reunir a mesa diretora dele, a mesa diretora ficar contra e ele lavar as mãos. E ele dizer, olha, eu nem votei, a mesa diretora que decidiu. Isto é uma estratégia que pode ocorrer. Nós estamos preparados para enfrentá-la, todos nós, a imprensa nacional, os senadores que estão a favor do pedido de impeachment, Álvaro Dias, Eduardo Girão, Leila do Vôlei e tantos outros, os nomes aqui que já tem hoje, nós temos aí quase 25 que concordam. Então é isso. Esse é o retrato fiel. Senador, tudo bem? É o Júnior que está falando. Uma honra falar com o senhor, receber o senhor aqui na Brasil Central. E depois dessa entrega ao presidente do Senado e tendo aprovação, como é que o senhor pensa em convencer os outros 81, o senhor falou que tem 25, né? Nós temos que convencer quantas pessoas desse projeto do senhor? 41? Oi, Júnior. Oi, Júnior. Primeiro, um grande abraço a você, saudade de você. Muita saudade. Desculpas aí, porque o Júnior falou o nome dele, em função da minha visão. Eu não consegui enxergar nem o Martiniano quando ele apareceu aí na abertura do programa. Mas é a visão que aos poucos está melhorando, graças a Deus. Que bom. Júnior, eu cheguei a colocar já aqui anteriormente que o principal argumento para mim é mostrar a cada senador que se a gente aprovar o impeachment de um ministro tão desqualificado, tão odiado do Brasil, não sei se vocês tomaram conhecimento, a Rede Jovem Pan de rádio fez uma pesquisa com 300 mil pessoas ouvidas. Pasmem, o placar da pesquisa. A pergunta é, você é contra ou a favor do pedido de impeachment do senador Jorge Cajuru contra o ministro Alexandre de Moraes? Placar no programa Nos Pingos, nos Is da Jovem Pan, anteontem. 97%. 97%. Qual pesquisa que alcança esse número, meu Deus, no Brasil hoje? Cajuru, nós vamos fazer essa pesquisa aqui também, viu? Hein? Nós vamos fazer essa pesquisa. Atenção, pessoal, das redes sociais a partir de agora, inclusive no WhatsApp, no YouTube, no Instagram. Lembrando, Cajuru, que você está também na RBC FM, na Rádio Brasil Central AM. Depois de muitas décadas, a pluralidade de opiniões está aqui na Agência Brasil Central. Daniel Santana, eu vou passar para você. Bom, eu tenho uma pergunta para o Cajuru, também dizendo que estou com saudades de revê-lo pessoalmente, há muito tempo que a gente não se encontra. No caso do Daniel Silveira, que foi o último, do deputado Daniel Silveira, que foi o último que aconteceu, da prisão devido às ameaças que aquele vídeo teria, quando essa prisão ela foi para a Câmara dos Deputados, onde ela tem que ser confirmada por lei, ela acabou sendo confirmada por aqueles que estavam ali defendendo o mesmo poder do Daniel Silveira, né, pelos outros deputados. Você não acha, Cajuru, ou qual a sua opinião, se no Senado esse processo que você hoje encabeça de impeachment, essa ideia, se ela terá o apoio daqueles iguais a você que estão lá hoje, os outros senadores, porque nós não vimos isso acontecer na Câmara dos Deputados. Qual a esperança que o brasileiro tem de no Senado ser diferente? Daniel, primeiro, um abraço, saudades. Eu sou otimista. Quem me conhece bem de casa, de intimidade, como martiniano, ele sabe que nem nos piores momentos da minha vida na Rádio K do Brasil, enfrentando o maior corrupto da história de Goiás, Marconi Perillo, eu perdi a esperança, né? E não recuava. Eu não recuo nem para tomar impulso. A única coisa que eu aprendi na vida, porque você aprende, e eu falei isso para o meu amigo e irmão Ronaldo Caiado, e ele me orientou a seguir essa estratégia, é que numa jogada dessa, que existe a palavra, Daniel, aí, jogada. Né? O que você falou aí foi jogada, porque tem aqueles, né, corporativistas, né? Vamos tirar a palavra jogada.
num jogo desse, onde se pretende obter da sociedade brasileira a clareza, a transparência, o que mais vale a pena é você dialogar com argumentos, até com os 26 senadores investigados, dizer a eles, vai ser melhor para vocês, porque vocês ficarão mais fortes e outros ministros contarão até 10 antes de pensarem numa investigação contra vocês. Então, você tem que reunir entre os 81 senadores um grupo seleto, e esse grupo a gente tem, daqueles que são governistas e daqueles que são oposicionistas. Você reunir esse grupo, mostrar para ele, vamos juntos, ou seja, tirar da cabeça deles que isso não é só Cajuru, tanto que entraram jornalistas juntos agora para a conquista desse abaixo-assinado superior a 2,5 milhões de assinaturas, e dizer a eles, essa é a nossa chance. Nós temos mais 6 anos de mandato, e alguns de vocês só têm mais 2 anos. Vocês vão ter perante ao eleitorado de vocês um respeito muito maior. Então, quem aqui tem, daqui 1 ano e meio, que tentar a reeleição para o Senado, né, sabendo que não vai ser fácil, porque hoje a sociedade brasileira não aplaude o Congresso Nacional, pelo contrário, ela critica as ações do Congresso Nacional, ele vai pensar nisso. Ou seja, é a minha chance de recuperar tudo que eu já perdi aqui em 2 anos, com meus votos, com minhas posições. Às vezes elogio o presidente Bolsonaro e levo pancada nas redes sociais, às vezes critico e também recebo. Então eu tenho que pensar agora no meu eleitor, no meu estado. Então é isso que tem que acontecer, Daniel. Não há outra chance. É esse diálogo, né, juntar gente para conversar, entendeu? E em 15 dias, que é a possibilidade do presidente Rodrigo Pacheco colocar no plenário para votar, em 15 dias, é um tempo suficiente para a gente conseguir essa missão que eu reconheço. Ela é muito difícil. Mas, para mim, não há nada difícil. E se eu perder, não há problema. Eu prefiro... Tem apoio do público, né, senador? Eu prefiro a lágrima da derrota do que a vergonha de não ter lutado. Eu terei lutado e terei deixado um legado no meu mandato, além dos projetos que fiz, dos 6 centros diabéticos que Goiás terá, né? Enfim, de tudo o que eu já fiz para a saúde de Goiás em 2 anos, em recursos, historicamente também nenhum senador conseguiu nesse período enviar. A imprensa goiana não informa nada disso, né? Mas por isso eu estou aproveitando aqui o espaço da TBC. Eu vou deixar a minha marca como senador, vou ficar apenas um mandato, porque eu criei o projeto Fim da Reeleição e eu registrei em cartório durante a minha campanha que eu não disputaria a reeleição, que eu ficaria apenas os 8 anos e nem sairia na metade do mandato, como muita gente faz, principalmente em Goiás. Você é eleito para ficar 4 anos, aí você fica 2 e cai fora. Eu, quando saí 2 anos depois de ser vereador, eu saí com um documento na mão. Está aqui, ó. Primeiro protesto ali no cartório da Praça do Sol. Eu avisei na campanha como vereador que eu só ficaria 2 anos como vereador, que ali seria um aprendizado para mim e que eu seria candidato ao Senado para enfrentar o Marconi Perillo. Eu avisei. E foi isso que eu fiz. E fiz uma campanha em que o slogan era um só. Quem é Cajuru na veia e Marconi na cadeia, buzina. Goiás inteiro buzinou e o colocou nos instintos do inferno, ou seja, em 5º lugar. Ok, Cajuru, deixa eu passar a bola para o Martiniano Cavalcante. O Cajuru é uma máquina de comunicar, né, de comunicação. Rafael, então, de vez em quando... que cena que nós estamos histórica. Vendo aqui, né? Que cena histórica, hein, mestre? A gente que tem uma amizade aí de 20 anos, quem me apresentou para o senhor foi o Paulo Berings, e eu ia para... Me lembro da família Mancini, viu? Que saudade! mas de poder ver
Martiniano e Cajuru juntos na novamente. mesma emissora. E que bom que essa emissora é uma emissora pública, né, senador? É uma fase histórica da TBC. Eu quero fazer esse registro aqui, é importante fazer, porque quem não reconhecê-lo é ignorante ou mau caráter. Nunca, no governo do Marconi Perillo, o Martiniano Cavalcante, ele não seria noticiado nem na sua morte na TBC. É igual o Cajuru com o Jornal Nacional da Rede Globo. O Cajuru morreu, o Jornal Nacional não noticia. Mas eu não vou estar nem aí, porque eu já vou estar morto mesmo, eu não vou saber quem noticiou minha morte. Mas, enfim, o que vocês estão fazendo, tem que haver aqui um reconhecimento, um elogio. Por quê? Porque um programa de televisão, ao vivo, com liberdade de expressão, numa emissora do governo, isso nunca aconteceu na história de Goiás, ter os profissionais que tem aí, Júnior, e ter um homem da qualificação rara, da cultura rara do Martiniano Cavalcante. Então, parabéns. Eu quero anunciar em primeira mão aqui, até vou pegar o pessoal de surpresa, mas eu acho que Brasília é muito próximo, Rafael, Sim. de Goiânia. E nós precisamos de mandar semanalmente e até conseguirmos colocar uma equipe fixa, mas eu acho que a gente podia, a partir da semana que vem, diante exatamente dessa apresentação do senador Cajuru, eu acho que a gente precisa de cobrir o Congresso Nacional, cobrir os ministérios, o presidente da República e mostrar o que os políticos de Goiás estão fazendo ou deixando de fazer por Goiás. Então, eu acho que diante dessa ação do senador Cajuru, a gente podia já, a partir da próxima semana, semanalmente, ter uma equipe em Brasília. Eu acho que é uma boa ideia, viu, Rafael? Sem dúvida, a partir de quarta-feira, senador Jorge Cajuru, teremos uma equipe fazendo exatamente o que o Reginaldo Júnior está determinando aqui, e eu dou os parabéns. Afinal de contas, eu cobri Brasília pelo programa Paulo Berengues muito tempo, acompanhei o Mensalão, acompanhei o Petrolão, e foi importante demais mostrar o trabalho dos parlamentares goianos de maneira positiva ou negativa, depende deles. Martiniano Cavalcante. Vocês vão fazer... Pois não, Cajuru. Martiniano, aí, meu irmão, vocês vão marcar de novo um ponto histórico na imprensa de Goiás, que nunca fez isso. O Jornal Popular nunca teve um correspondente aqui em Brasília. De Goiânia a Brasília são 200 quilômetros. Isso é uma vergonha para um jornal que tem mais de 50 anos. Não tem preocupação de vigiar os parlamentares goianos. Então é preciso entrar no portal de transparência do Senado e ver lá, Jorge Cajuru, quanto gastou. Entre aí agora vocês, podem entrar. Portal de transparência do Senado e põe lá, senador Jorge Cajuru, quanto que ele gastou em 2 anos e 3 meses de mandato? Está lá 0 centavo. Até o café do meu gabinete é pago, porque o meu gabinete não é cafeteria. Agora, veja os outros 2 senadores de Goiás, o que eles já gastaram. Gastaram dinheiro com correio, gastaram dinheiro com consultoria mentirosa, porque você não precisa gastar 20 mil reais para fazer consultoria, se o Senado tem consultoria de graça e competente. Isso eu estou falando de senadores porque é onde eu estou, não estou na Câmara. Mas também os deputados vão merecer por parte de vocês uma fiscalização, né? Ver para onde eles mandaram o dinheiro, para onde, porque vocês vão ver cada barbaridade. Tem senador que mandou 6 milhões de reais para um município martiniano, desse tamaninho aqui. Tem treta nisso? Claro que tem. E mandaram sem definir a destinação. Ou seja, não falou para onde vai, se é saúde, se é educação. Entregou o dinheiro para o prefeito, ele faz o que ele quiser. Tem cabimento isso? Bom, deixa eu passar para o Martiniano Cavalcante. Vai lá, Martiniano. Vou falar aqui com meu camarada, meu amigo, meu companheiro, meu compadre, não sei mais o que. Pode o que for possível de ter de amizade e respeito. Nós temos construído ao longo de muito tempo. E antes de entrar nesse tema, eu estive lá em Brasília, na liderança, com o Cajuru, e um período do iniciozinho do mandato, e eu quero, porque realmente as pessoas não têm uma mínima ideia do que seja a vida de um parlamentar ali naquele ambiente.
E eu queria dar um brevíssimo, se vocês me permitirem, um brevíssimo depoimento sobre o que eu vi, o que eu convivi com uma pessoa que eu já conhecia bastante aqui, mas foi importante. Você não sabe, nem imagina que o Cajuru, a vida dele é exclusivamente de um quartinho num apart-hotel para o gabinete dele no Senado. Você não imagina que o Cajuru come de noite uma pizzazinha de R$17, um marmitex comprado na porta do Senado por R$12, que é levado para a cozinha dele, que o pó do café é pago do bolso, que ele nunca recebeu um lobista. Me lembro perfeitamente quando os lobistas mais poderosos do país pediram audiência com ele para tratar de um projeto absolutamente justo, que era a redução, aumento, aliás, dos impostos do COFINS de 15% para 20%, o projeto dele, sobre os bancos. Então, a FEBRABAN, a Federação dos Bancos, pediu uma audiência com ele. Ele não recebeu, ele pediu para a assessoria receber. Nenhum tipo de lobista, nem lobistas corporativos, nem lobistas empresariais, nem financeiros. Um cara que acorda 4h30 da manhã para ir para o Senado, convivendo, vou dar aqui, já não tem a ver com ele, convivendo numa pocilga onde o dinheiro é quem fala. O dinheiro e o interesse mais raso do poder pelo poder é quem fala alto. Então, o Cajuru não anda no Senado apertando a mão dos outros. Não gosta disso. Acha que isso é indigno, é um papel medieval de ficar oferecendo a mão para o famoso beija-mão. Essas coisas são importantes porque essas são as características do ser humano que levam-nos a uma conclusão. Não é por ter absolutamente nenhuma pieguice nisso. Isso aqui estabelece uma separação, uma divisão de campos. As pessoas que são aquelas que fazem as coisas que fazem por convicção, por sua única crença, por sua autonomia, são pessoas que merecem todo respeito. As pessoas que fazem o que fazem por conveniência não merecem tanto respeito. Eu vi o Cajuru rejeitar infinitas vezes a oferta de cotas de cargos para que ele pudesse nomear na mesa do Senado, em governos nos estados, governo federal, e eu não tenho conhecimento de nenhuma indicação que ele tenha feito. É importante dizer isso, sabe? Eu acho importante. É a primeira oportunidade que eu tenho de externar isso aqui, que sai um pouco dos holofotes. Então, eu queria deixar isso aqui. E queria dizer para você, companheiro, que aqui nessa emissora, por pouco tempo, 3 semanas, eu estou vivendo como vivi com você na Rádio Carro. Nenhuma vez alguém me pediu para botar um pingo num i ou para tirar do que eu falo, do que penso. O tempo lá foi fechado, foi duro. Não estou fazendo essa comparação, obviamente não. Você pagou um preço muito caro. Felizmente o povo de Goiás reconheceu isso nessa eleição passada, né? E deu ao Marconi o que ele merecia. Aliás, talvez merecesse mais do que recebeu do ponto de vista negativo, uma punição maior ainda. Então, estou dizendo isso para dizer o seguinte: a nossa convivência é uma convivência absolutamente democrática. O Cajuru sabe, quando nós discutimos esse assunto, na época do impeachment do Gilmar Mendes, qual é a minha objeção ao impeachment de ministros do Supremo? É um problema simples. É que o Senado é uma pocilga pior do que o Supremo, é igual. E o Executivo que vai nomear o próximo é uma pocilga pior ainda. Agora, eu não defendo nem o fechamento do Congresso, nem o do Supremo. Eu defendo uma outra legislação que garanta o controle social democrático a partir de mecanismos como esse que o Cajuru está trabalhando, que lamentavelmente tem uma certa instrumentalização política, porque o país está absolutamente dividido em projetos mais autoritários, de golpe, e outros de retorno do PT ao poder. Então, esse processo fica contaminado na política, mas a essência é que nós chegamos a uma falência dessas instituições. Martiniano, não será pergunta, senão aqui vai virar a Rádio Cai e vocês vão tomar conta. Faz a pergunta, Martiniano. Eu vou terminar, então, vou fazer a pergunta direto.
A pergunta direta é essa, companheiro. Você não acha que está trocando 6 por meia dúzia? Você acabou de dizer. O Bolsonaro nomeou um cabra que é do mesmo estirpe do Alexandre de Moraes e de outros lá. E vai nomear outro com um controle fundamentalista da corte, com um controle desses senadores corruptos que estarão mais fortalecidos. Você não acha que nós vamos aprofundar uma crise institucional no país sem um horizonte de solução? Bom, primeiro, irmão Martiniano, quem não tem gratidão não tem caráter, e eu classifico o seu depoimento, porque você viu cara a cara, dentro do meu gabinete, o meu trabalho e a minha forma de agir, e você revelou aqui para o povo do estado de Goiás o que realmente ninguém sabia. A imprensa goiana jamais daria uma citação dessa. Então, para mim, foi a mais importante declaração do que eu faço, e faço porque eu quero, porque eu gosto, porque eu sempre fiz, desde a Rádio K. Eu como o meu marmitex, como eu comia no tempo da Rádio K, no tempo da Rádio Globo, no tempo do SBT, no tempo da Band, no meu auge em carreira nacional de televisão. Então, nada mudou. O que eu sou é o que eu já era. Né? Porque eu penso, você lembra muito bem do Frei Beto, no segundo mês do mandato do Lula, em 2003, o Frei Beto, na época apoiadíssimo o artigo dele pela nossa querida e histórica senadora Heloísa Helena, ele disse curtamente o seguinte: a pessoa não muda quando ela chega ao poder, ela apenas revela quem ela é. Então, o que eu faço aqui é apenas o que eu sou. Não tem teatro, não tem marketing. Você entra na ferida. Eu preciso de ter diálogo aqui. E eu não posso entrar, por exemplo, com um depoimento parecido com esse teu, porque eu já vou perder a briga completamente. Eu preciso de ter um pouco mais de equilíbrio, porque às vezes eu não tenho. Né? Não de independência. Você pensa assim pela sua independência e pela sua história, pelo seu conhecimento, você está coberto de razão, 6 por meia dúzia. Ali, na maioria dos dois ambientes, a palavra a se definir se chama chiqueiro. E eu quero sair desse chiqueiro sem levar nenhum cheiro. Ocorre que, no caso do ministro Alexandre de Moraes, não sei se vocês vão concordar, vocês que nos assistem em todo o estado de Goiás, aqui na TBC, nossos únicos patrões, pensem bem, ele passou dos limites. Porque um ministro que decide prender jornalista, prender deputado, amanhã prender senador, um cara que rasga a Constituição lá atrás ao votar a favor da reeleição dos candidatos à presidência do Senado e da Câmara no Congresso Nacional. Ele foi um dos 5 porcos a votar a favor da reeleição, e 6 pássaros, pelo menos, como dizia Gandhi, pássaros e porcos não sentam na mesma mesa, 6 votaram contra a reeleição, o placar ficou 6-5. Então ali ele já mostrou uma cara dele. Aí agora vai de novo e rasga a Constituição, né, descumprindo o que diz o artigo 53. Né? As ameaças que ele fez sobre liberdade de expressão a veículos de comunicação. Eu cito aqui o caso antagonista, aqui de Brasília. Então, como esse cidadão passou dos limites, ele merece uma punição, a meu ver. Mesmo sabendo que é tudo igual, meia dúzia, enfim, que nós temos poucos pássaros nos dois ambientes, né? Especialmente lá no Supremo, porque lá são 11, no Senado são 81. Agora, voltar atrás não dá. A opinião é essa, da opinião pública, é a mesma do Martiniano? Ela pensa exatamente isso. Só pedir opinião em pesquisa, ela vai falar o diabo do Supremo, o diabo do Senado, né? Ela vai execrar. Só que o problema nosso é ter uma defesa de 81 parlamentares, de 513 deputados, porque todos não são bandidos. Você tem gente boa ali. Então, nós precisamos
do mesmo jeito que devemos respeitá-los em alguns momentos, eles também nos respeitaram. Porque senão, esse 6 por meia dúzia vai ficar pior, né? Vai virar o quê? O Supremo manda no país, então, né? Ameaça o presidente Bolsonaro, não mexe aqui não, que nós vamos mexer com seus filhos, na investigação contra o seu filho. Então fica aquela troca de ameaça. O próprio presidente fica amarrado. Ele não pode falar nada, porque o Gilmar Mendes ameaça toda hora abrir investigação contra o filho dele. Muito bem, Cajuru, a gente vai ter para esse bloco 2 minutinhos apenas. Daqui a pouco, depois do intervalo, eu peço para que você fique, porque a gente tem uma surpresa para você, Cajuru. Seu coração está preparado? Jean Lopes faz a pergunta de maneira objetiva, e aí eu vou pedir também a colaboração do Cajuru, que em 2 minutos eu preciso chamar o intervalo. Senador, a gente sabe que o pensamento da esquerda, dos socialistas, dos comunistas, é que a lei e a Constituição não passam de meras formalidades burguesas. E por isso a esquerda não se interessa por um ato como o que o senhor está fazendo de defender a Constituição brasileira. Para ela, tipo assim, se aquele está roubando, para que tirar ele? O outro também rouba. Isso é o comportamento da esquerda em todos os níveis da sociedade brasileira. O Lula pode corromper. O Fernando Henrique também corrompeu. O Lula pode roubar. O Sarney também roubou. E pessoas que têm uma visão diferente de mundo acreditam que você tem que ir limpando bandidos, corruptos, autoritários do poder público do Brasil, seja ele qual for. A pergunta que eu te faço, senador, é o seguinte: você vê um comportamento, digamos assim, interesseiro, oportunista do ministro Alexandre de Moraes, que só pune, persegue pessoas que são de acordo com a situação, com o governo federal? Jornalista que foi preso e saiu da cadeia paralítico, né, o Oswaldo Eustáquio, é de direita. Os movimentos que fizeram em frente ao STF, manifestações justas, legítimas, os seus líderes todos foram presos. Esse ministro mandou investigar deputados federais em pleno mandato, como a Bia Kicis, que hoje inclusive é presidente da principal comissão da Câmara, que é a CCJ. A pergunta direta, Cajuru: Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e outros apenas estão fazendo oposição ao governo, bloqueando pautas do governo, perseguindo pessoas que apoiam o governo? Essa é a pergunta. Não há nenhuma dúvida, para respondê-lo objetivamente, que ele, o Gilmar Mendes, o Lewandowski, têm a mesma linha, né? Eles focam quem está ao lado do presidente Bolsonaro. Porque no começo do mandato do Bolsonaro, ele não foi habilidoso com o Supremo Tribunal. Ele quis enfrentar o Supremo Tribunal. Aí o Supremo deu a resposta para ele. Então, isso resumidamente, é um fato. Só que quando você fala da esquerda, seja a direita também, mas focando aqui a esquerda, ela hoje, ela quer o impeachment de Alexandre de Moraes, tanto que ontem, na sessão da Câmara, vários deputados fizeram um pronunciamento me apoiando publicamente e literalmente. Por quê? Porque eles sabem que o jogo é esse e que amanhã pode ser a vez deles. Hoje foi o Daniel Silveira, amanhã será outro. Então, eles pensam que não interessa se ele quer nos pegar porque nós somos bolsonaristas ou porque nós somos oposição. Nós temos que dar uma resposta para esse cara. E a resposta é o seguinte: você sai e que haja ministro sério, como um Luiz Fux, um Barroso, que eles investiguem os parlamentares corruptos e também os tire. Ou seja, do mesmo jeito que a gente tira um ministro, eles podem tirar colegas nossos, porque eu sei que eles não vão conseguir nunca, e ficassem pelo menos do jogo. Vamos lá.
mexeu com a gente, tirou gente da gente aqui entre os 11. Então tá, nós vamos mexer com vocês agora. Vamos pegar aí todos que estão aí, que tem rabo preso, que tem investigação, né? Os Aécio Neves da vida. Pronto. Cajuru. 1-1 o jogo. Beleza, obrigado aí pela colaboração. Fica aí, Cajuru, daqui a pouco tem uma surpresa para você, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Eu vou passar a bola agora para Michele Buzon. Tá certo, Rafael. Então a gente vai para o intervalo e você pode participar conosco. Nosso WhatsApp é o 3201-7720. Importante aí, um senador da República conosco, e a gente fez até alguns ajustes para que o Cajuru fique mais tempo aqui falando com o seu público, com o seu ouvinte, o seu telespectador, o seu eleitor. Afinal de contas, ele é comunicador também. Divide a tela entre mim e o Cajuru aí, ou entre todos nós, porque daqui a pouco vamos hoje, acrescentar, né, Reginaldo Júnior, mais uma pessoa hoje, nessa história. Uma pessoa que você gosta muito, Cajuru, vai entrar na live agora. Imagina quem seja. Você tem um palpite? Você é bom de palpite, Cajuru? Rafael Vasconcelos, esse é um dos defeitos do Cajuru, porque quando agora na Jovem Pan eu fui lá em rede nacional e de repente chega para mim de surpresa a Leda Nagli, que você é mais jovem, não se lembra, outros aí se lembram, o Martiniano, os outros companheiros aí se lembram. Foi a maior apresentadora da TV Globo e minha amiga pessoal, que eu não a via há rigorosamente 30 anos. Então, eu não sou bom de palpite. Muito bem, então vamos lá. Entra na tela aí a surpresa que preparamos para Jorge Cajuru. Cadê você, surpresa? Aqui, a surpresa. Não é a Leda Nagli, não? Graça Torres? Gente, tá bonita. Eu tô enxergando pouco, mas tá mais bonita. Tá igual a Paula Toller. Quanto mais envelhece, mais bonita fica. Meu sonho, meu ídolo. Não, Cajuru, um prazer estar aqui com você. Eu estava até falando com o presidente Júnior agora, quando eu vi você no ar, né? Todo mundo muito ansioso, todo mundo querendo ver esse momento histórico na nossa televisão, que realmente está diferente, quem está acompanhando, né? E ver você. E comentei com ele que você adorou o nome do nosso programa novo, programa de quinta, né? É a minha cara, né, Cajuru? É a tua cara. E raramente... mulher na televisão brasileira tem a tua cara, tem o teu talento, tem o teu caráter. Você faz parte da minha história nos momentos que vivemos juntos no mundo inteiro na Rádio K. Os colegas aí, Rafael e todos, o Martiniano sabia, porque ele estava na Rádio K, a Graça Torres era respeitada pela Rede Globo de televisão. Quer dizer, uma goiana que a direção da Globo, para fazer um evento, para cobrir uma Copa do Mundo, definir o planejamento de cobertura, os diretores de esportes da Rede Globo consultavam a Graça em tudo, até escolha de hotel. Como que seria a cobertura do treino, o que seria melhor fazer. Então, era uma goiana que trabalhava na Rádio K, mas que era respeitada pela Rede Globo de televisão, né? Que foi motivo de matéria no maior jornal francês, o Le Figaro. Então, ela era um orgulho para Goiás, o trabalho dela, sendo a diretora de todos os eventos, a diretora de uma emissora que fez história no Brasil, a Rádio K, na Copa do Mundo de 98.
E, além disso, o que é mais importante, né? É você conviver com uma pessoa adorável, que tem amor ao próximo, né? Agora com as suas lindas filhas, a Laura e a Sofia, né? Escolheu um gaúcho, né? Contra a nossa vontade na época. É verdade. Depois ele mostrou que ele era o ideal para ser seu companheiro, né? Então, você conviver com uma pessoa com esses dois lados é muito difícil, Rafael. No meio de televisão, é quase que impossível. Eu trabalhei em todas as emissoras, 40 anos de carreira na televisão, e a Graça sabe do respeito que eu tenho de tantos profissionais. Você lembra do Pedro Bial com a gente, né? O Bial praticamente jantava com a gente todo dia, né? Ele, Galvão, tanta gente. Galvão Bueno. Galvão Bueno simplesmente foi morar em Goiânia. Ficou 6 meses em Goiânia, morando em Goiânia, para trabalhar com a gente, literalmente. Então a gente tinha esse respeito. E as pessoas gostavam da gente, não só por causa de talento, gostavam da gente por causa do nosso caráter. E aí, entre esses, o melhor caractere, que significa caráter, sempre foi o da Graça Torres. Nossa, obrigada pelas palavras. Não era para me homenagear, não, Cajuru. Eu estou entrando aqui para te homenagear. E também para falar dessa história da Agência Brasil Central e da ABC. E a nossa história juntos, né, trabalhando juntos, começou aí na TV Brasil Central, com o famoso Show de Bola, que foi o principal programa da maior audiência que essa emissora já teve. Inclusive, meu atual diretor aí, Cajuru, agora, o Rafael Vasconcelos, ele fala, inclusive, que ele era criança. Olha que absurdo, como se eu fosse uma pessoa velha. Que ele era criança quando ele foi no Show de Bola para nos assistir, você acredita? Conta aí, Rafael. Cajuru, bem lembrado, Graça, foi um momento para mim histórico, não esperava nunca ser diretor aqui, só uma pessoa ousada como o atual presidente Reginaldo Júnior faria isso, porque a gente está fazendo boas maluquices aqui, um jornal democrático, né? Como esse, Martiliano Cavalcante no ar, o Jean no ar, a Graça Torres entrando. Cajuru, mas o primeiro contato que eu tive com televisão foi no seu programa Show de Bola. Eu acho que em 1995, 96, tinha um quadro, que eu acho que era o quadro do Pinguim ali, de uma cerveja, e a Graça entrevistava a galera, os torcedores. Vocês são velhos demais da conta, meu Deus. Não, gente, eu estava começando, eu era uma menina, o Cajuru me pegou para criar. Mestre do céu, quando eu tive contato com o Cajuru, tava o Sócrates, o Cajuru, o Datena e o Paulo Berings tomando cerveja lá no Pinguim. Eu olhei para aquela mesa e falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Só fera. A gente olhando para você, falando, será que ele vai pedir autógrafo para nós? Aí o Sócrates, Juru, quem que é esse menino aí? Mas, ou seja, você já tinha cara de homem, cara de forte, inteligente, sabia conversar, entrou na mesa, bateu papo com a gente. Você não foi ali um bobinho velho, pelo contrário, você acrescentou ali no meio só de fera, né? Sócrates, Datena. Que isso? Né? Só tinha fera ali. Sócrates, né? Sócrates que ficou amigo especial do Martiniano. Porque imagina os dois discutindo juntos, na época do PT. Imagina, olha só. O pau comia entre os dois ou não? Gente, deixa eu aproveitar e mandar um beijo para o Martiniano, que eu amo de paixão também. Igual o Cajuru, né, Martiniano? Estamos todo mundo junto e misturado. Querida, você, Rogério, as meninas são parte da família. É amor eterno, viu, minha filha? Abraço, beijo para você, para eles. E essas lembranças aqui me causam, assim, uma emoção muito forte. Me lembro dos momentos mais difíceis que nós passamos, Graça, né? Na Rádio Cá, nem fala. Tinha que se ausentar daqui, nós ficávamos segurando o tranco, a Graça, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, cuidando das coisas. Eu andei com segurança na minha vida, pela primeira vez eu tive que andar com segurança. Exatamente. Aliás, eu queria fazer uma pergunta para o Cajuru também, gente. Dessa questão da política, né, dele estar envolvido lá no Senado, ainda mais o Cajuru até falou, brincou, né, porcos e pássaros não se misturam, e ele está no meio disso. Cajuru, você acredita que lá no Senado você vai conseguir fazer o que você fez aqui em Goiás, né, com o seu adversário, colocar ele em 5º lugar, né, e você ser eleito pelo povo? Você acha que você está tendo força? Deve ser uma missão muito difícil, né, meu amigo? Lá no Senado não deve estar sendo fácil para você, não. Mas você acha que você vai conseguir fazer no Senado o que você fez aqui em Goiás? Porque eu sei que você é igual um pau de palmeira. Você enverga, mas não quebra, né?
Minha irmã linda, uma pergunta inteligente. O Augusto Nunes, da Jovem Pan, também me fez essa mesma pergunta. E eu a respondo rapidamente, com algo para vocês rirem um pouco. Quando eu cheguei no Senado, todo mundo achava, igual quando eu cheguei na Câmara Municipal aí, que em um mês eu seria cassado. Perfeito? Pelas minhas posições, pelo jeito meu de comportamento, de relacionamento, né? Eu não sou de puxa-saco, igual o Martina falou, não gosto nem de dar a mão, que eu acho uma hipocrisia danada, toda hora ficar dando a mão, né? Então, assim, eu cheguei e vi qual que era o mais perigoso do Senado, ou seja, aquele que poderia causar a minha cassação. Eu fui para cima dele e começamos a discutir. E ele mostrou realmente o ódio dele por mim, porque como jornalista eu várias vezes havia chamado de corrupto, né? E aí ele começou a bater forte em mim e eu falei assim, vamos ver se você tem cultura. Eu vou dar um exemplo aqui. Essa raiva sua comigo, ela é, por exemplo, tipo o quê? Amanhã no meu café, se você pudesse botar um veneno no meu café, você botaria? Ele falou, sim, botaria. Eu falei, então eu vou te responder, eu beberia. Aí eu quis falar para ele, que ele não entendeu até hoje, que isso aconteceu na história mundial com a Nancy no parlamento inglês e com o Churchill. O Churchill a provocava demais e ela, no momento de raiva, falou, se eu pudesse, eu colocaria um veneno no seu café. O Churchill respondeu, e eu beberia. Então eu já mostrei para ele o seguinte, se quiser briga comigo, vai ter. O que aconteceu? Estou pronto. Dali uma semana ele começou a me tratar, entendeu? Com uma gentileza abismal, com um carinho enorme, né? Tipo assim, é melhor eu não brigar com esse cara, com esse doido, né? Então, eu acho que por aí eu defini o meu perfil. Claro que tem os que não gostam de mim lá, como eu também não gosto. Eu lembro de Flaubert, o francês, que dizia, uma pessoa pode ser bem qualificada na vida se ela agir escolhendo os seus amigos e os seus inimigos e de acordo com o que ela pensa e como ela age. Portanto, ela pode ser bem qualificada. Então, saber escolher os seus amigos e os seus inimigos é o principal aqui dentro do Congresso Nacional. Eu soube e tenho a maioria de amigos, tanto que toda hora que eu falo, ninguém tem coragem de responder. Ainda ontem, na sessão, eu entrei para 2 senadores que tinham acabado de falar, os 2 de Goiás. Eu falei para eles, eu não sou senador de negócio. Ou seja, deixei claro que eles são. E esperei que eles fossem responder para mim. Ficaram calados. Então, eles sabem como é que eu sou. Do jeito que vier, vai. Cajuru, deixa eu te colocar 2 questões assim, bem objetivas. Sim, Martinho, bem objetivas aqui na nossa realidade. Transporte aqui é um foco de contágio. Central de regulação, você foi da CPI da saúde de madrugada nos postos de saúde. Central de regulação aqui está tirando, escondendo as pessoas que não têm UTI. Então o sujeito ao hospital inscreve o camarada lá para esperar a UTI, compreendeu? Ele deixa o nome do caboclo, depois 2 horas, depois tira. Precisa pôr de novo para não aparecer a fila, você está entendendo? Você que lidou com as 2 questões aqui em Goiás, o transporte e esse problema da saúde, lidou de frente, com coragem. O que é que tu acha disso? Qual é a tua avaliação dessa situação aqui? Você está acompanhando, com certeza. Sim, claro. Eu vi 24 horas o que acontece em Goiás, né? E ainda mais nesse momento que todo dia te deixa triste ver o que está acontecendo em Goiás, no que tange a pandemia. Martiniano, meu irmão, como se eu estivesse falando para o Heitor e para a Sofia, suas 2 joias raras. A saúde de Goiás teve só um problema, gestão. Desde o governo Marconi Perillo, até no campo municipal, com Iris Rezende, que colocou aquela psicopata da Fátima Mrué na Secretaria da Saúde. Então, a saúde em Goiás, ela depende exclusivamente de gestão. E o momento que Goiás tem, tendo no governo um médico e um homem apaixonado pela saúde,
é importante, porque o Ronaldo Caiado comete erros, evidentemente, mas ele não vai errar na saúde. Então, é a chance que Goiás tem, porque desde a corrupção na saúde até a falta de competência dos gestores, isso há 20 anos, ou seja, tem 20 anos que a saúde em Goiás é mal administrada. Eu desafio vocês aqui, lembrem agora de um grande secretário da saúde em Goiás, que fez história. É difícil, né? Quanto ao transporte coletivo, o problema é um só, é a coragem de se enfrentar esse cartel no estado de Goiás. Até hoje não se enfrentou, porque os donos do transporte coletivo têm literalmente na mão a maioria dos comandantes políticos de Goiás. A maioria. Então, termina a campanha, o transporte coletivo volta a viver livremente. Durante a campanha tem todo tipo de promessa, mas volta a viver normalmente durante 4 anos, com o direito de fazer o que quiser, aumentar a passagem, não dar satisfação e pronto, acabou. Por quê? Porque houve literalmente negociação entre candidatos ao governo de Goiás e o cartel do transporte coletivo. O transporte coletivo de Goiás, resumindo, se ele não for enfrentado como uma pandemia aqui que o presidente Bolsonaro não soube enfrentar, vai continuar desse jeito e vai acabar mal. Essa é a realidade. Ok, Jorge Cajuru, muito obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza que tem muito tempo que você não dava uma entrevista tão longa para uma TV aberta em Goiás. Muito obrigado, um grande abraço. Rafael Vasconcelos e todos aí, o agradecimento é meu. Aos ouvintes, Deus e saúde é o que eu desejo todo dia, em especial aos goianos e às goianas. Entrevista ao vivo dessa forma, eu realmente nunca concedi. Por quê? Por causa da qualificação dos entrevistadores, né? do nível do que discutimos e do que conversamos aqui. Eu coloco no mesmo nível da Jovem Pan, na segunda-feira, onde o programa foi recordista de audiência, quase 2 milhões de pessoas vendo. Eu, num programa nacionalmente consagrado, com o comando do Augusto Nunes, com debatedores terríveis, ou seja, independentes mesmo, e que discutiram comigo assuntos profundos. E até porque na imprensa goiana, com toda sinceridade, não tem programa dessa forma, né? Não tem uma mesa formada desse jeito, né? Com a pluralidade de opiniões e com a liberdade. Por isso eu cumprimento a TBC, a você, Júnior, na direção. Você pode ter certeza que está fazendo história, e cumprimento o próprio governador do estado, Ronaldo Caiado, porque eu sei que outro governador não permitiria um programa como esse. Parabéns, Deus e saúde para vocês, para seus familiares, e muitíssimo obrigado por esse espaço precioso que eu tanto preciso em Goiás e que ninguém me dá. Se só a TBC de vez em quando me entrevistar, para mim basta. O restante da imprensa, eu me lixei para ela. Senador, desculpa interromper aí, a gente já está caminhando para o final, mas são com entrevistas como essas e com liberdade é que a TV Brasil Central, a RBC FM e a Rádio Brasil Central mostram o verdadeiro valor da voz de quem tem o que falar. Então, com pessoas como o senhor, nós vamos caminhar para a liderança. Assim como era a Rádio K, que dava eco onde a gente ia. Então, para mim é um orgulho, ganhei o meu dia, ganhei o meu ano de ser elogiado por uma pessoa que não precisa puxar saco, pelo contrário, e que nunca deixou de falar a verdade, aonde e se tivesse com o microfone na mão, ou se tivesse numa sala escura, nunca teve medo de falar a verdade. É uma honra para mim receber essas palavras em nome do governador Ronaldo Caiado. Nós vamos fazer aqui um trabalho sério e que dê orgulho a todos os goianos. Obrigado, senador. Eu que agradeço, Júnior, e rapidamente cumprimento mais uma vez, e por favor, coloquem em execução, Rafael, todos vocês,
essa ideia extraordinária de ter a TBC, uma equipe aqui em Brasília, cobrindo tudo, investigando tudo e fiscalizando o trabalho dos parlamentares do estado de Goiás. Eles poderão até mudar o comportamento deles, porque eles fazem o que eles querem aqui, as Magda Mofato da vida. Por quê? Porque não tem ninguém da imprensa de Goiás aqui, não há uma nota. Então faz o que quer, entendeu? Com o dinheiro público, com as emendas, não há fiscalização. Essa é a realidade. Então, por favor, cumpram essa ideia na semana que vem, porque eu sou o maior apoiador dessa ideia histórica e renovadora na imprensa do estado de Goiás. Beijo grande em todos aí. Muito obrigado ao senador Jorge Cajuru. Daqui a pouco, eu vou passar a bola para a Michele agora, mas daqui a pouco a gente vai falar da situação caótica em